A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar há mais de 10 anos na Rádio Clube FM 87,9 ou pelo www.radioclubefm.com.br. É o aplicativo da nossa emissora que vocês podem baixar nos celulares através do Play Store. Ou ouça-nos pelo YouTube, o canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos sobre a palestra, dia 30, vai dar no sábado, principalmente para as gestantes, para as mães que estão amamentando. É uma profissional da área de saúde, com grande conhecimento nesta área, e que ministrará uma palestra gratuita, né? Portanto, você aqui da Zona Norte e da região, mãe, gestante, venham para cá, sábado, dia 30. Recebo carinhosamente meu querido amigo, o expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade para mais uma noite do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre o período infantil. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nossa alma quer paz, alegria, bem-estar. A vida é grandiosa. Vamos respeitar e seguir adiante, valorizando bem. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o período infantil. A vida é um campo divino, onde a infância é a germinação da humanidade. A mensagem deixada por Meimei. Em nossa jornada evolutiva, estamos submetidos a uma lei essencial para o progresso espiritual. Essa lei chama-se reencarnação. Lembrando que a reencarnação não foi criada pela doutrina espírita. Ela está no mundo desde que o mundo é mundo e é uma lei divina. Ela é a volta do espírito a um corpo, com o esquecimento das experiências passadas, sendo o corpo frágil e delicado na forma infantil. Aí se caracteriza o primeiro período da vida humana, a infância. Período que vai aproximadamente até os 7 anos. Fase da inocência, da candura, da simplicidade, da fragilidade. É a fase de alegria, esperança, beleza, movimento. Então, até que se completa os 7 anos, a criança ainda não completou o círculo reencarnatório, porque ela ainda está ligada, em muitos casos, às vivências passadas. Só a partir dos 7 anos que ela começa realmente o período reencarnatório. Premissa que nunca devemos esquecer: o espírito possui as experiências milenares, retornando às lides terrenas para prosseguir em seu esforço evolutivo. Iniciamos de onde nós paramos, né?
Allan Kardec já indagara aos espíritos quanto ao espírito que anima o corpo de uma criança ser tão desenvolvido quanto o de um adulto. Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Quantos casos nós observamos, de filhos praticamente um gênio, enquanto seus pais eram iletrados. A pessoa se destaca com facilidade. Por quê? São experiências que ele já tinha vivenciado em outros tempos. Está tudo armazenado na nossa memória astral. Muitos perguntam o motivo do esquecimento temporário quando em nova encarnação. Por que também, Ainda bem que esquecemos. Basicamente, 2 processos ocasionam esse esquecimento. O primeiro relaciona-se à adaptação do espírito ao novo corpo. Emmanuel lembra-nos que, ao reencarnarmos, recebemos um novo corpo dotado de implementos cerebrais novos. Neste processo, ajustamos o espírito em altíssimas vibrações ao corpo denso de carne, baixo padrão vibracional. Haverá o adormecimento da memória, entrando o espírito em um estado de sono profundo, no qual aguarda o recolhimento ao ventre materno. Em reforço a esse fenômeno, ocorre restringimento do corpo espiritual, quando na ligação do espírito ao corpo, onde se inicia o comando do espírito sobre o corpo físico na formação. Este sono diminuirá de intensidade, mas continuará até a infância. Exceção feita aos espíritos de grande capacidade mental, que dormem somente durante a vida fetal. É completa o mensageiro espiritual. Em ambos os casos, há prostração psíquica. Nos primeiros 100 anos de terra, a instrumentação fisiológica de encarnados, tempo em que lhes reaviva as experiências terrestres. Destaque nosso. Este fenômeno também denominado de hipnose terapêutica. O espírito reencarna, ele vai lentamente esquecendo as suas memórias passadas enquanto está ali, como feto, Ele tem um adormecimento das suas lembranças para reencarnar em novo templo, que é o novo corpo de carne, com as suas limitações, mas depois ele pode recobrar já experiências vivenciadas. À medida que a criança cresce, com consequência do desenvolvimento do corpo físico, essa perturbação vai se dissipando gradualmente, libertando os instintos, as tendências, revelando paulatinamente o caráter do espírito. O segundo processo relaciona-se com o efeito moral, que é o esquecimento temporário. Quão desastroso seria para a presente encarnação se todos nós pudéssemos recordar-nos de todos os fatos das últimas existências terrenas, reacender ódios, fugir à convivência com devedores, credores, repetir equívocos, escravizar-se a paixões e muitas outras situações perturbadoras. Graças ao bom Deus, nós temos esquecimento do passado. Imagina, senhoras e senhores, se lembrássemos de tudo. Meu Deus! Às vezes, adversários do ontem, debaixo do mesmo teto, reencarnado para uma lei de reaproximação, de amor, você recordar detalhes de tudo que aconteceu. Ora, imagina a mãe que embala no seio o corpo do filho amado e lembrar que ele foi um algoz dela no passado. Será que ela teria por ele o mesmo amor? Temos que pensar muito nisso. Então, há uma necessidade do esquecimento temporário. Mas, para os pais, o fator mais importante no aspecto da infância são a flexibilidade, a ingenuidade e a dependência que os filhos trazem em relação a eles, criando um acesso fundamental por parte dos genitores ao coração desse espírito, colocando em suas mãos pela sabedoria e providência divinas. Allan Kardec analisa a ingenuidade infantil. A criancinha, não havendo podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Verificamos então a finalidade da ingenuidade, cativar a indulgência dos pais, despertando o instinto de proteção e ternura, conquistando-lhe um amparo, pois a fragilidade dos filhos requer atenções e cuidados. A criança é para os pais uma verdadeira caixa de surpresa, onde por trás da aparente fragilidade se escondem desejos, gostos, emoções, defeitos, virtudes, vícios, amplos conhecimentos,
sentimento desequilibrado, experiências e hábitos diversos. Isto, porém, permanece guardado, mantendo inacessíveis as lembranças, surgindo ao longo dos dias em forma de tendências e qualidades. Então, observemos tudo isso, porque nós trazemos ao renascer todas essas experiências que ficam, às vezes, adormecidas e começam a despertar aos poucos. Desvendamos, assim, a principal finalidade da infância para o espírito, que é, acima de tudo, a educação. Temos que forjar nos filhos valores morais desde cedo. Os filhos nessa fase estão mais dóceis e maleáveis às impressões que recebem dos pais. Estão aptos a receber ensinamentos verbais e práticos e estão mais próximos dos exemplos recebidos no lar, onde atuam como uma chapa fotográfica, muito sensível, captando tudo o que acontece no ambiente doméstico. A resposta da espiritualidade a Allan Kardec resume a utilidade da infância. O espírito encarnando-se para aperfeiçoar-se é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, por ser mais maleável, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Emmanuel deixou essa mensagem no livro Consolador, na pergunta 109. No conceito de Emmanuel, observamos a importância do aproveitamento da fase infantil para a efetivação do trabalho educacional junto ao coração dos filhos. O trabalho da educação não se resumirá, logicamente, aos primeiros anos da vida física, mas indubitavelmente será nesta fase da infância que haverá as melhores condições e o espírito reencarnado estará mais receptivo às palavras e exemplos dos pais. Sempre gostamos de afirmar, os pais são verdadeiros espelhos para os filhos e devemos dar bons exemplos. Portanto, será esta a melhor fase para a educação e os maiores responsáveis por esse processo serão os pais, entendendo-se que, com isso, os pais que geram o corpo do filho, mas sim aqueles que efetivamente conviverão ao passar dos dias a posição de tutores responsáveis. Precisa o filho ser biologicamente filho de um casal, mas os responsáveis são aqueles tutores, aqueles que estão incumbidos de educá-lo para a vida. O período infantil se constitui na fase áurea da educação. Vejamos com Allan Kardec que o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento. É nessa fase que o espírito observa, analisa e grava profundamente tudo que ouve e vê, estando mais flexível aos esforços dos pais por ainda não haver despertado toda a sua carga de sentimentos, vícios, desejos, hábitos. Emmanuel reforça: a criança nessa fase é mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Muitos indagam qual seria melhor, a educação antiga ou a educação levada a efeito nos dias atuais. Há procedimentos no processo educativo que devem ser aproveitados tanto no tradicionalismo e respeito das gerações passadas, quanto da compreensão e liberdade da visão moderna, e procedimentos que devem ser evitados tanto da domesticação e preconceitos das gerações passadas, quanto da libertinagem e falta de autoridade da visão moderna. Os grandes perigos que se detectam na atualidade são representados na liberdade sem responsabilidade. Em nome de uma não proibição sistemática à manifestação das crianças e jovens e no desprezo aos valores do espírito disseminado pelas doutrinas materialistas, em busca do prazer sem equilíbrio, do imediatismo e do egoísmo pregado sutilmente. Só obterá êxito na tarefa educativa quem buscar o conhecimento e a aplicação do Evangelho de Jesus. Conforme Emmanuel nos afirma, a escola educativa no lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. É um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa de Jesus.
A vitória dos pais não consistirá em transformar os filhos em santos, numa simples encarnação, mas sim no intensivo combate dos genitores às más tendências e inclinações presentes nos corações de seus tutelados. Kardec alerta-nos: espreitem, pois, os pais, os melhores indícios reveladores dos germes de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. O Espiritismo, ao esclarecer os pais sobre os mecanismos da infância e sobre a necessidade do encaminhamento das almas a eles confiadas para o aprimoramento moral, descerra-lhes as portas do dever cumprido, preparando-os para tão importante responsabilidade, a de resgatar o lar em sua missão mais sagrada de sedimentar nos corações os valores cristãos e colaborar com a espiritualidade no retorno das almas à Terra para cumprimento de seus destinos evolutivos. Aproveitemos a infância como um agricultor a cuidar da sua lavoura, preocupando-nos em preparar a terra dos corações, plantando as sementes benditas do Evangelho, arrancando as ervas daninhas dos vícios, promovendo a irrigação do serviço cristão e vendo-a crescer sob o sol do amor verdadeiro e sincero. Se não conseguimos acender um holofote à nossa volta com esforço pessoal, jamais esqueçamos que a simplicidade do fósforo não só ilumina, como também acende o fogo da esperança. Concluindo, a infância amparada será o jovem dinâmico e capaz de amanhã, e esse jovem será a liderança dos destinos do mundo. A criança é o futuro, com a preocupação de que os princípios do bem ou do mal que inocularmos na formação do mundo infantil são vantagens ou desvantagens para nós mesmos, uma vez que o porvir nos espera, de modo geral, em novas existências. Todo esforço direcionado para a orientação da infância no caminho do progresso moral e espiritual deve ser incentivado e aplaudido. Os pais, carregando a imensa responsabilidade de preparar os filhos para a vitória em sua caminhada terrena, necessitam também do apoio e auxílio da casa espírita para cumprimento de sua missão. Entre as diversas formas em que o centro espírita deverá auxiliar o trabalho educativo dos pais junto aos filhos, destacamos a escola espírita de evangelização. Denomina-se escola porque o trabalho de evangelização da criança no centro deverá ser organizado e conduzido de forma disciplinada, respeitando a faixa etária, a existência de diversos ciclos, programa definido das matérias a serem ensinadas, professores evangelizadores responsáveis, etc. Indagado quanto à sua visão ao movimento de evangelização da criança, nosso querido Chico Xavier responde: há muitos anos, nós todos, os companheiros de doutrina espírita, encontramos no movimento de evangelização da criança aquele verdadeiro movimento de formação espiritual da infância diante do futuro. Tem a escola de evangelização infantil por objetivo instruir a criança com os princípios da doutrina espírita, que é a reviviscência do Evangelho do Cristo. A importância da educação moral pelo ensino doutrinário, que será aquela efetuada através da palavra, do ensino voltado para a instrução moral, já se encontra evidenciada desde Allan Kardec. Assim, estaremos preparando a alma infantil para enfrentar as lutas e desafios das provas que aguarda na terra, levando no coração os instrumentos capazes de auxiliarem na defesa dos princípios mais elevados do sentimento. Chico Xavier afirma-nos também sobre a impossibilidade da renovação do planeta, sem darmos à criança de hoje o embasamento evangélico. Ajudar a criança, amparando-lhe o desenvolvimento sob a luz do Cristo, é cooperar na construção da reforma santificante da humanidade, na direção do mundo redimido de amanhã. Assim, a escola espírita de evangelização fornece a instrução, porém, acima de tudo, recursos objetivos para a formação moral, levando as verdades e esclarecimentos que ajudarão o seu espírito a melhor aproveitar
a existência física. Para melhor funcionamento da evangelização, deverá existir uma boa organização que se iniciará na matrícula das crianças, feita preferencialmente no início do período das aulas, admitindo-se matrículas em qualquer época, quando serão aceitas as crianças desde os 2 anos até os 16, com uma ficha contendo todos os dados essenciais. Os horários poderão ser fixados por cada casa espírita, em função das próprias peculiaridades, sendo geralmente aos sábados à tarde ou domingos pela manhã. Lembrando-se que, uma vez fixado o horário, esse deverá ser respeitado daí por diante. O calendário poderá acompanhar basicamente o das escolas comuns, iniciando-se aulas em fevereiro, encerrando-as em fins de novembro, respeitando-se o recesso de julho. A divisão das salas será feita por ciclos, observando-se a faixa etária das crianças, podendo haver, dentro de cada ciclo, mais turmas, desde que haja a existência de mais salas e evangelizadores para tal. A divisão tradicional e mais antiga, em que podem ser flexibilizadas as faixas e idades, é a seguinte: ciclo jardim, de 2 a 6 anos, músicas, brincadeiras, histórias, desenhos, modelagens. Ciclo primário, de 7 a 10 anos, poemas, jograis, músicas, histórias dramatizadas, etc. Ciclo intermediário, de 11 a 13 anos, questionamentos, debates, estudos em grupos, pesquisas, teatros, etc. Ciclo pré-mocidade, de 14 a 16 anos, aulas profundas, temas para jovens, teatro, música, trabalhos práticos, sopa, visitas a entidades diversas, campanhas, explanação pelos alunos, etc. Hoje já é chamado de Juventude 1. Hoje está assim implantando o DIJ, Departamento de Infância e Juventude, sob orientação da FEB, aproximando mais jovens e crianças, criando tarefas em conjunto. A divisão que se está adotando pelos que aderem ao DIJ é a seguinte: maternal, 3 e 4 anos, jardim, 5 e 6 anos, primeiro ciclo, 7 e 8 anos, segundo ciclo, 9 e 10 anos, terceiro ciclo, 11 e 12 anos, juventude, primeiro ciclo, 13 a 15 anos, juventude, segundo ciclo, 16 e 17 anos, juventude, terceiro ciclo, 18 a 25 anos. O temário das aulas girará em torno dos princípios básicos da doutrina espírita, variando a profundidade de acordo com o ciclo. Os temas básicos seriam Deus, prece, vida de Jesus, caridade e amor ao próximo, perdão, obediência, importância do trabalho, reencarnação e mortalidade da alma, leis de causa e efeito, desencarnação, mediunidade e corpo espiritual, aulas especiais sobre Allan Kardec, o livro espírita Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, etc. Temas voltados para a juventude, no caso do pré-mocidade, adolescência, sexualidade, afetividade. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A esperança. Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel. E não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos, foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos. Não sabemos que rumo tomar. Ficamos atônitos. Sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades 1000.
é a esperança. Os entes caros que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual, um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Tudo em a natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de flores de variados matizes. As borboletas bailam no ar. Os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no Sermão da Montanha, com o suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou-a nos seus ditos e feitos. Enfim, toda sua mensagem é de esperança. Se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Se a desesperança acercar-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias, esperança de realizações superiores, esperança de paz. Narra-se que um monge que vivia da mendicância sem abrigo recolheu-se numa gruta para o repouso noturno em bela paisagem banhada de luar. Adormeceu, veio um bandido e lhe furtou a capa de que se utilizava como agasalho. O frio da madrugada despertou-o, e dando-se conta do infortúnio, porém fascinado pela claridade da lua, aproximou-se da entrada da gruta e, emocionando-se com o que viu, exclamou: que bom que o ladrão não me furtou a lua. E sorrindo pôs-se a meditar. Desesperar? Nunca. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos todos os dias, pelo nosso corpo perfeito, por nossa saúde, por nossas famílias, nossos queridos irmãos, entes queridos, que compartilham conosco a nossa trajetória evolutiva enquanto encarnados. Também agradecemos, Senhor, por estarmos encarnados na pátria do Cruzeiro, no coração do mundo, pátria do Evangelho, onde seu Evangelho migrou das terras distantes da Palestina para fazer morada nos corações de todos os brasileiros. Que o Senhor continue nos abençoando, inspirando-nos e incentivando-nos. Propagação dos seus ensinamentos de amor, de paz, de luz. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós possamos, nossos irmãos, vivenciar esses ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior.
nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. Seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar, para amar.